na festa de Belsazar e dominaram a Babilônia. O que significa o fato do leão ter tido as suas asas arrancadas e ter caído no chão e ter recebido a mente humana? Lembram que Nabucodonosor perdeu por 7 anos o seu poder e depois recuperou a fase humana? É uma referência àquilo. Depois do leão, você tem, então eu já falei que seria a Babilônia, você tem o urso. Qual o reino que seguiu a Babilônia? Na estátua, lembram? Medo-Pérsia. E você tem justamente aqui, o urso equivale ao reino da Medo-Pérsia, que são os peitos, o peito de prata da estátua. O peito e os braços de prata. E as 3 costelas na boca do urso. Há 2 posições. Ambas acreditam que são os 3 reinos que ainda exerceram uma resistência ao domínio Medo-Persa. 3 reinos ficaram duros, não querendo deixar que a Medo-Pérsia assumisse o controle total. Um deles era a Lídia, o outro era o Egito, e aqui vem a divergência. Para alguns o terceiro seria a própria Babilônia, para outros seria a Líbia. 3 reinos que não queriam aceitar a ascensão dos Medo-Persas. Qual era o terceiro animal? Leopardo, não é isso? E quantas cabeças ele tinha? E quantas asas? 4. Em 331 a.C., qual o general que conquistou o mundo, que eu já contei a história dele aqui para vocês? Alexandre o Grande, que achava que era filho de Zeus e irmão de quem? De Hércules. Ele achava que era um semideus. Curioso, se o leão tinha 2 asas, e a asa significa rapidez, e o leopardo tinha 4, significa então que ele era 2 vezes mais rápido. E Alexandre realmente conseguiu conquistar uma grande área de terra. O que significariam as 4 cabeças do animal? Vocês se lembram que eu falei com vocês que Alexandre morreu na noite do aniversário dele? Ou melhor, uma semana depois do aniversário dele, mas em consequência da festa de aniversário, ele resolveu tomar uma taça de vinho para cada ano da vida dele, ou, segundo uma versão, para cada país que ele havia conquistado. E acabou tendo um problema e morreu. Muito bem. Quando Alexandre morreu, não havia herdeiro para o trono. Alguns falam que ele teve uma amante, que houve um filho com ela, bastardo. Tanto é que Cleópatra se dizia descendente de Alexandre o Grande. Cleópatra queria dizer que ela era descendente de Alexandre, mas a história não dá muita certeza. O fato é que ele não deixou herdeiro legítimo para o trono. E como ele não deixou o herdeiro legítimo para o trono, o reino de Alexandre foi dividido, curiosamente, em 4 partes, para os 4 generais de Alexandre: Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Eu abro um parênteses para fazer uma pergunta a você. Como a Bíblia poderia acertar esses detalhes, sendo escrita tantos séculos antes? Logicamente, racionalmente falando, eu só posso trabalhar com uma hipótese. Não era coincidência. Havia um Deus por detrás daquela profecia. Eu vou repetir uma frase que assustou alguns que eu disse aqui. Eu sou cético demais para duvidar da Bíblia. Por que eu sou cético demais para duvidar da Bíblia? O que eu quis dizer com essa frase? É porque eu sei que, matematicamente falando, a chance de uma coisa acontecer por coincidência, ela é infinitamente remota. Então, se a Bíblia falou e acertou, não foi coincidência. Foi providência. Tinha um Deus por detrás daquilo ali. E as pernas de ferro? O que significaria aquele 4º animal? Seria um correspondente a Roma? Sim. Mas tem um detalhe a mais. Aquele 4º animal chamou muito a atenção de Daniel. Eu sei que vocês estão rindo, está parecendo o Ultraman, né? Aqueles desenhos japoneses. Eu também achei, mas como eu não faria um desenho melhor, ficou esse mesmo. Olha bem, verso 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, porque ele era diferente de todos os outros. E eu também queria saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. E daquele chifre menor que fazia guerra aos santos. Tudo bem, o anjo vai começar a explicar a Daniel o 4º animal. O 4º animal, disse o anjo, é um 4º reino que se levantará na terra. É Roma.
E Roma ia fazer terríveis atrocidades contra os cristãos. E de fato, os romanos mandaram matar muitos cristãos. E olha o que diz aqui a profecia. Verso 25, diz que o quarto animal, inclusive um chifre que surge dele, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. A palavra magoará aqui no original dá a entender perseguirá. Roma realmente perseguiu milhares e milhares de cristãos. Só para vocês terem noção, quem já foi à Europa já deve ter tido a oportunidade de visitar em Roma, especialmente, as famosas catacumbas de Roma. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver. São quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos, chamadas as catacumbas de Roma. Tem a catacumba de São Calixto, de Domitília. Qual a história dessas catacumbas? Os cristãos, quando morriam, eles morriam torturados por Roma, pelo imperador. Eles não tinham direito a ter um sepultamento digno, porque eles não podiam ser sepultados junto com os patrícios romanos. O corpo deles eram jogados em valas. Na época, as famílias ficavam muito angustiadas, porque eles acreditavam na ressurreição da carne, como nós acreditamos hoje. E eles tinham medo que o corpo acabasse sendo consumido, e Deus providenciou que muitos se convertessem, e muitas mulheres ricas se converteram. Uma delas foi Flávia Domitília. E quando Flávia Domitília se converteu, ela resolveu fazer uma coisa pelos seus irmãos cristãos. Ela juntou toda a fortuna dela e mandou construir na propriedade dela um túnel imenso, que dava por várias partes da cidade. Ela mandou construir quilômetros e quilômetros de túnel. Depois esses túneis foram aumentados com o passar do tempo. E os cristãos então tinham direito de ser enterrados nesses túmulos, que receberam o nome de catacumba. Nós não sabemos ao certo o significado da palavra catacumba, mas há uma impressão que significa catacombe, ou seja, é como se fosse o favo que fica embaixo. Mas os cristãos de fala grega deram outro nome para o lugar onde os mortos ficam. Eles chamaram o lugar de coemiterium, ou em latim, cemiterium, que significa dormitório. É curioso isso. Os cristãos primitivos acreditavam que quando uma pessoa morria, ele não ia diretamente para o céu ou para o inferno. Ele dormia no pó da terra. Pegue um dicionário Webster, porque tem a palavra cemetery. Eu sei que ela não é muito usada, eu acredito, né? Deve ser mais arcaico. Tem algumas palavras latinas que entram no inglês e elas não são tão usadas. Various, por exemplo. Pegue, ou então em português, o dicionário Aurélio. Pegue a etimologia da palavra cemitério. Foi o nome dado ao local dos mortos pelos cristãos primitivos e significa dormitório. Porque essa ideia de que a pessoa quando morre vai para o céu não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que os mortos dormem. E é curioso que quando você visita as catacumbas de Roma, você vê as lápides escritas com um grego e um latim muito errado. As pessoas não tinham muita cultura. E eles escreviam assim: aqui jaz fulano, dormiu no Senhor, mas aguarda a ressurreição. Alguns não sabiam escrever, escreviam com letra trocada, eram pessoas humildes, cometiam erros de gramática terríveis. Com o passar do tempo, o cristianismo se tornou a religião oficial. E aí, agora ser sepultado junto aos mártires já era glória. E é curioso que quando ser sepultado junto aos mártires já era glória, porque o imperador, vou contar isso mais à frente, se tornou cristão e o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma, aí as lápides mudaram. Ao invés de falar da esperança da volta de Jesus, eles já traziam algo assim: desgraçado o dia que minha mulher morreu. Não tem mais esperança nessa vida, maldito seja Deus que levou meu filho. E pessoas que se diziam cristãs religiosas. É interessante. E aí você começa a ver a crença na imortalidade da alma. As lápides mais antigas falam da morte como um sono. As posteriores falam da morte como uma ida direto para o céu. Algo a você depois fazer uma pesquisa. É algo muito interessante. Mas Daniel falou: eu queria saber mais detalhes a respeito daquele chifre pequeno. O que significa aquele chifre na cabeça do animal lá? E eles começam a explicar. Daniel, eu vou explicar para você. Esse chifre vai ser o poder que vai se levantar em Roma. É uma continuidade do Império Romano que vai fazer guerra aos santos e vai lutar contra a verdade de Deus. E olha o que Roma, como animal e como chifre,
vai fazer com o povo de Deus? A primeira coisa que diz aqui, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E magoará os santos do Altíssimo. Eu já falei que Roma perseguiu os santos, não falei? Que os imperadores, o Coliseu. E cuidará, eu quero que vocês leiam em conjunto, como está na Bíblia de vocês? E cuidará, mudar os tempos e a lei. A palavra tempos, aqui no hebraico, é a palavra zimnim, cuja melhor tradução seria calendários.